Nosso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos reunidos nesta manhã em tua casa com os teus filhos para um momento especial para receber o ensino, o conselho necessário para cada um de nós na hora em que estamos vivendo. Fale conosco sob a unção do teu Espírito, dê-nos a palavra, Senhor Deus, conforme ela foi revelada para nós, para a hora em que estamos vivendo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia, nos colocando de pé na carta aos Efésios. Lendo de 14 até 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Podem se assentar. Nós agradecemos a Deus por podermos estar juntos nesta manhã para mais este período na palavra do Senhor. Parece que o culto de ontem prejudicou o de hoje. Motivos para não estarem aqui nesta manhã. Será que foi o culto de ontem? Mas Deus viu vocês, e Deus sabe o que Ele quer nos dar nesta manhã. Estava observando a igreja no começo e mesmo o próprio apóstolo São Paulo, e quando ele pôde receber e transmitir para a igreja a nova mensagem. São Paulo tinha, ainda como Saulo de Tarso, aquilo que a lei transmitia, e naquilo ele era zeloso. E agora, tanto para os judeus como para os gentios, algo novo havia acontecido. Lembrando de Atos capítulo 13, no versículo 47, e diz: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para luz dos gentios,
para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A alegria que estava tomando conta da vida deles, e muitos judeus acharam ruim, foram tomados de inveja por aquilo que Deus estava fazendo. E esta alegria que começou ali, voltou para nós nesses últimos dias. Amém? Voltou para nós. Então nós temos que dar graças a Deus. Se voltou, é porque é sinal de colheita. Mas o assunto que vamos tratar nesta manhã é muito profundo, e eu creio que cada um de nós pode se sentir parte daquilo. Quem somos e quem seremos? Quem somos e o que ainda seremos? O que já temos e ainda o que nos será dado. Quando nós lemos as epístolas de São Paulo, podemos notar esta profundeza na qual Deus levou ele e também a igreja. Aqui, os versículos iniciais que lemos, ele disse no versículo 15 que toda a família nos céus e na terra toma o nome dele. Esse nome voltou. Podemos dizer amém? Voltou para ser usado no batismo. Para que, veja, finalidade, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Essa palavra significa confirmados, validados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade daquilo que Deus lhes houvera dado. Aí, no 19, ele completa dizendo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você não entende, eu não entendo, que vai além de entendimento. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, o amor de Cristo, nós temos mencionado isto há poucos dias. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, ele realmente quis dizer isso, porque ele determinou que fosse assim. Vocês já imaginaram ele, Deus, fazer com que eles, vendo, não vissem?
fazer com que eles, ouvindo, não ouvissem. Os seus para quem ele veio foram cegados por Deus. Isso aí, difícil de entender. E aí quando eles contribuíram para a nossa salvação, fazendo o errado para dar certo, consegue entender? Fazendo o errado para dar certo. Que nós dizemos, como é que eles puderam fazer isso com ele? Tinha que ser dessa maneira. Então podíamos dizer, os judeus fizeram tudo errado. E tudo que eles fizeram de errado, deu certo para a minha salvação, para a tua salvação, para a nossa salvação. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu não entendo isso. Você também não. Aqui está escrito além do entendimento. Por isso ele chegou a dizer, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Se eles soubessem, eles não teriam feito. São Paulo disse, se eles conhecessem a sabedoria de Deus, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Então agora nessa, conhecer com todos os santos, essa largura, essa profundeza de Deus, do amor de Cristo, que vai culminar em sermos cheios da plenitude de Deus. Aí ficamos até assim, mas da plenitude de Deus. Em Colossenses 2, versículo 9, diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas agora ele está transferindo isso para o seu corpo. Então vamos observar um pouco mais nas Escrituras quem somos, o que somos e o que seremos, quem somos e seremos. Primeira Epístola de São João 3, versículo 1 e até 3 diz assim, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm algo de Deus. E que tem algo de Deus, tem a vida de Deus. E a vida de Deus é a vida eterna. Fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, por sermos filhos de Deus, por vivermos como filhos de Deus, o mundo nos não conhece. Por isso. Então o mundo vai nos estranhar. Mais ainda. Irmãos vão nos estranhar. Familiares vão nos estranhar. Mais ainda. Quando nós aceitamos e fomos batizados em nome de Jesus Cristo, de início se apoderou de nós como que não querendo que nossos parentes ou familiares soubessem. Porque sabíamos o quanto eles iam estranhar. Algum ficou sabendo 1 mês, 2 meses depois, 1 ano depois, e não era uma coisa tão recente. Mas com o tempo eles foram se acostumando. Se acostumaram com essa igreja, se acostumaram conosco. Olha, essa é a igreja deles. Mas é por isso que o mundo nos não conhece. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus.
não deixa que o diabo venha trazer uma mentira, dizendo que você não é. São João, ele enfatiza isto de uma maneira muito boa. Somos, não diz seremos. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Então, algo vai nos acontecer nesse curso. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Somos agora filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Pense bem. Então, um curso. E qualquer que nele tem esta esperança, eu tenho nele esta esperança. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora no versículo 5 ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por fazer isso. E nele não há pecado. Bom, voltando para a carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 7 em diante, sendo que o livro, a epístola aos Efésios, ela é muito completa, muito dirigida para nós, conforme o profeta enfatiza. São João disse: sabemos que ele tirou os nossos pecados. Versículo 7 aqui, Efésios 1, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Vocês notaram em Atos, capítulo 13, eu li, como os gentios se alegraram. Mas isso também é para nós. Eles estão rejeitando e vocês estão aceitando, então é para vocês, gentios. Agora, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Um dos segredos descobertos da sua vontade é que ele quis te salvar. Amém? Foi para você. Segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Este é meu plano, este é meu propósito de você ser salvo. Eu vou te salvar. Amém? Vocês podem entender. Eu vou te salvar. Ele nos descobriu este mistério da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo que foi perdido por Adão, Cristo veio trazer de volta, pagando esse preço que ele pagou. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Então vamos dizer assim, Deus previu de você estar aqui nessa manhã. Então, pensamos que outros poderiam ou deveriam estar aqui, mas Deus sabia que era você que ia estar aqui. Era nós que íamos estar aqui. Agora, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que
primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a mensagem, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Foste. São João diz, agora somos filhos de Deus. Agora, temos isto, temos esta garantia, temos este penhor da nossa herança. Mas nesse curso, que cada dia nos leva à etapa final, é que nós vamos ser levados por Ele, pelo mesmo poder que estava com o profeta, é o mesmo poder que vai nos levar de volta. Na mensagem confronto de Efésios com Josué, em parte do parágrafo 6, o profeta diz assim: ensinar coloca o homem na posição do que ele é. Ensinar coloca o homem, a mulher, o cristão, na posição do que ele é, o que somos e ainda seremos. Nunca podemos estar corretamente aptos para ter fé até que conheçamos firmemente o que somos. Agora, ontem, aquela irmã casou. Será que ela tinha certeza que ela era a noiva? Lógico, não tem nem como. Mas agora nós notamos isso, que Ele quer e está nos levando para que conheçamos firmemente o que somos. Eu sou parte daquela que vai casar com Jesus Cristo? E agora? Se nós começamos, pode ser, quem sabe, talvez. Será que não é a outra que vai casar? Mas ele fez a promessa para mim. Então, firmemente o que somos. São Paulo, São João enfatizam, agora somos filhos de Deus, por isso somos estranhados. Um irmão, nesta última reunião que tivemos, ele disse, muitos irmãos oraram para eu não estar nesta reunião, mas ele disse, muitos irmãos oraram para eu estar nessa reunião. Mas como que pode? Muitos oraram para eu estar e muitos oraram para eu não estar. Irmãos, porque não querem que esteja nisso. Mas ele estava ali. Ele estava ali. Agora ele diz, firmemente, conheçamos firmemente o que somos. No parágrafo 39, ele diz assim, é um processo de se aprontar para herdar a promessa. É um processo, São Paulo, ele usou a expressão, e ele diz assim, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, essa plenitude de Deus, vocês imaginam, essa plenitude de Deus nos transformará. Essa plenitude de Deus nos fará subir, sem aparelhos, sem instrumentos, vencendo a lei da gravidade. Você joga uma coisa para cima, por que ela não vai para o espaço? Ela volta. Mas nós iremos e não voltaremos
não voltaremos sem Ele nos trazer de volta. Mas Ele veio até ali, se pudéssemos dizer, né? Se pudéssemos dizer, Ele quando chega ali, Ele faz assim, subir cá. E nós vamos subir. Essa plenitude, ela vai estar conosco antes dessa transformação. Ela vai se manifestar. Aleluia. Então ele diz, é um processo de se aprontar para herdar a promessa, quer dizer, herdar o prometido. No 66, em parte desse parágrafo, ele diz, agora que vocês não são mais bebês, agora que vocês estão desejando o leite puro do Evangelho, que você não precisa ser mimado, adulado. Nós não somos plantas de estufa. Tem que controlar a temperatura. Olha, não pode abrir essa janela, senão vai prejudicar essa planta. Não somos plantas de estufa. Nós somos flores do deserto. O que é flor do deserto? Ela enfrenta toda a temperatura e circunstância que se apresenta ali. Ventos fortes, sol escaldante, areia. Mas está ali uma das flores mais lindas que pode ter. Ela resiste. Assim é você, assim somos nós. Não somos que nem a abóbora verde. Passa a unha para ver o que sai. Está chorando já na hora, assim. Então, notem bem aqui. Agora, não precisa ser mimado, persuadido para vir na igreja. Irmão, por favor, venha na igreja. Daí ele diz, se ninguém me visita, eu não vou na igreja. Precisa ser mimado. Não precisa ser persuadido para vir na igreja. Eu não acordei em tempo. Eu não acordei em tempo porque fui dormir tarde, muito tarde. Agora que vocês são completos, cristãos maduros, estão prontos para comer carnes fortes, você está pronto para entrar em algo. Como ele disse, você está pronto para entender algo que é rico e profundo. E São Paulo diz, eu estou endereçando isso a vocês. Aí o profeta diz, a carta aos Efésios é para nós. É uma carta especialmente para a noiva de Jesus Cristo. Você vai notar que não é cheio de probleminhas, como era a igreja de Corintos. Ele está nos descobrindo o mistério da sua vontade. E glórias a Deus. Em algo que é rico e profundo. Isto é para vocês. Aleluias. Agora, ainda menciona nesta mensagem o 94. 94, ele diz o seguinte: todas as bênçãos celestiais e alegria inexpressável, cheia de glória. Lembramos do versículo que diz, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Mencionamos o que significa a palavra inefável, pouco usada. Inefável significa algo que não se pode expressar por palavras. Eu li aqui onde São Paulo diz, excede o entendimento, o amor de Cristo. Não dá para entender. Você diria, eu não faria isso que Deus fez. Eu não cegaria os meus para eles mesmos serem depois
prejudicados pelo que fizeram. Eles, mas nós fomos beneficiados. E quem fez isso? Isso aí é que é o amor de Jesus, que não dá para entender. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem que estão contribuindo para a nossa salvação. Eu pergunto para você, se não fosse assim, Pilatos queria soltá-lo, e se ele soltasse? O que ia acontecer? Vocês estão entendendo? É isso aí que não dá para entender. E eles eram israelitas, por isso o profeta diz que nós devemos ter um respeito muito grande pelo povo de Israel. Agora nós vamos entender o que significa isso aí. Meu Deus, bom, mas eles são o que são, mas Deus usou eles, vamos dizer assim, para eles fazerem o errado, que deu certo para você, deu certo para mim, deu certo para nós. Aleluia, isso está chegando ao fim, isso só agora que nós estamos entendendo. O amor, não dá para entender o amor de Jesus Cristo. Então agora, cada coração cheio do Espírito, assentados em lugares celestiais, nenhum pensamento maligno no nosso meio, nenhum cigarro fumando, nenhum short vestido, nenhum isto e aquilo outro, nenhum cabelo cortado mais, nenhum pensamento maligno, ninguém tendo nada um contra o outro, todos falando em amor e harmonia, todos em um acordo em um só lugar. Então repentinamente virá do céu como que um vento poderoso. Aí está você. Ele tem nos abençoado com bênçãos espirituais em lugares celestiais. Vocês notam o curso que leva para isto acontecer? Para isto acontecer, na mensagem Humilha-te, no parágrafo 16, o profeta diz assim: eu tenho entrado em muitas casas, observando isto, eu oro antes de ir, e simplesmente entro aí com a unção. Agora vamos pensar nisso, nós. Eu nem sequer oro pelas pessoas. Eu vou ali, antes de ir, eu oro. E eu entro ali com a unção. Vocês devem lembrar que a Bíblia diz que, no começo, pessoas eram levadas e colocadas na sombra do apóstolo São Pedro. E o que aconteceu? Eram curadas. Mas como que a sombra? O sol dali, ele aqui formava aquela sombra. Eu quero pelo menos passar pela sombra do apóstolo São Pedro. E eram curados. Já leram isso na Bíblia? Aconteceu lá, mas a sombra. O outro disse, não, os lenços e aventais que eram levados do corpo de São Paulo, para as pessoas elas eram curadas. E no fim isso está acontecendo de novo. Eu nem sequer oro pelas pessoas e saio, elas são curadas. Essa unção está aqui. Essa unção está aqui, irmã. Está vendo? É isso mesmo, eu tenho visto isso acontecer tantas vezes. Você tem que ter algum lugar onde pôr a sua fé. Você tem que crer nisso. E eu creio que a hora está se aproximando. E agora é. Aleluia. E agora é. No 75, o profeta diz: tem que entrar no modo de purificação de nossos corações de todo engano e iniquidade, para que sejamos puros diante de Deus. Ainda
tem pessoas que errando acham que não precisam acertar. Você sabe que cortar o cabelo, depois que conhece isso, o profeta diz, o marido dessa mulher tem o direito de deixá-la? Então é pouca coisa. Tanto faz. Deus não leva em conta. Deus não condena por errar. Nós temos que levar isso na nossa vida. Deus condena por não acertar. Porque Ele coloca aqui, ó, aqui está o sangue. Por que você não usa? Criança escreveu errado, aqui está a borracha, por que você não apaga? O profeta diz que tiveram que fazer um teste para uma avaliação de um emprego, e todos os candidatos tiveram que levar papel, lápis e borracha. Aí o fiscal olhou tudo, tem. Esse ele tinha o papel, ele tinha o lápis, mas ele não tinha a borracha. Por que o senhor não tem a borracha? Sabe o que ele disse? Eu não erro, por isso eu não preciso da borracha. Ele diz, você está desclassificado antes de fazer o teste. Agora pense isso para o espiritual. Ele forneceu a borracha, por que você não usa? Por que não conserta? Da maneira que deve ser. Nós temos que entrar no modo da purificação de nossos corações, de todo engano e iniquidade, para que nós sejamos puros diante de Deus, para que Ele opere o seu puro Espírito Santo através de nós, escute aqui, para levar estas coisas a acontecer. E o profeta, ele diz, o diabo respeita uma vida consagrada. Você dedicou, você consagrou, você levou tua vida ao altar do Senhor. Daí a pouco ele diz, com essa aí eu não posso fazer nada. Não tem jeito. Se ela erra, ela conserta. Então ele diz, é essa via para que estas coisas aconteçam. Para levar essas coisas a acontecer. E Deus somente pode operar como nós lhe deixamos operar. E as pessoas desejam poder. Realmente não sabem o que é poder. Eles não sabem o que acompanha isso. Vamos agora entrar nisso. O que acompanha isso? Levar essas coisas a acontecer. O caminho para cima, quem lembra? É para baixo sempre. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que a seu tempo Ele vos exaltará. A seu tempo. O caminho para cima é para baixo sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Mas naquela hora, a humildade ficou em casa. Precisava, mas tinha deixado. No veículo, quando furou o pneu, foi olhar o sobressalente, ficou em casa. Precisava lá e ficou sem poder continuar. Agora, vamos notar o que o profeta está dizendo. Eu li parte do 77. No 86, ele diz assim: cada peça na igreja deve trabalhar juntamente. O que é a peça na igreja? É você, sou eu, não é? Não é o banco, não é isso, não é aquilo, é você. Cada peça na igreja deve trabalhar juntamente. E você deve sustentar a sua parte.
de forma que nós vemos em que tempo nós estamos vivendo. Pode ser que estejamos mais perto do que nós pensamos estar. Mais perto do que pensamos estar. No 94, em parte, ele diz: se você deseja ser bem-sucedido com Deus, eu desejo ser bem-sucedido com Deus. Agora ele diz: se você quer, quero. Nunca permita em qualquer ocasião o espírito arrogante lhe rodear. Esse eu fui ferido, eu fui ofendido, eu. Não permita isso. Não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça, se estão errados, nunca devolva um complexo contra essa pessoa que está errada. Está vendo? Seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus te amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, você ama aquela pessoa quando ela está em erro. Não o seu erro, mas a pessoa. Está vendo? Somente orem por eles e amem uns aos outros. Amem a Deus e amem um ao outro. Seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará isso. Se fizermos dessa maneira, é difícil dizer o que Deus fará se fizermos isso. Queremos ver sinais e maravilhas, mas e agora? Isso aqui é diferente para nós. O profeta, ele disse, veio uma irmã na fila de oração, e veio outra mulher na fila de oração. As duas estavam doentes. A irmã não foi curada, e a outra foi curada. E a outra continua a vida errada dela lá fora. Daí vê isso, mas e como que essa é curada e essa aqui não? Essa aqui é filha de Deus, ela tem vida eterna. E aquela outra teve fé para aquilo, mas não para isso. Você já tem o maior milagre em sua vida. O menor, ele também pode te dar. Amém? É difícil dizer o que ele fará se nós fizermos desta maneira. Se nós fizermos desta maneira. Agora, 96, em parte, 97, eles diziam, irmão Branham, como você consegue manter essas pessoas unidas em um acordo? Eles amam um ao outro. Veja bem, aí ele só responde, isso é Deus. Isso é o Senhor, e eu quero esse Deus. Porque o profeta diz, ele descobre, eu li agora, ele nos descobre o mistério da sua vontade, para chegar a ser cheios da plenitude de Deus. Vocês acham que o poder que se necessita para o arrebatamento é pouca coisa? O poder que a ciência precisa para lançar uma nave no espaço é pouca coisa? Se alguém já viu projetado aí, na hora que eles ligam aquele foguete, o foguete é que lança a nave no espaço. Né? É muito tremendo, é muito forte, aquilo estremece, né? E porque é um impacto muito grande. O que a ciência precisa para isso, mas o que Deus precisa para isso também é muito grande. Ele está dando para nós. Aleluia, está dando para nós, isso já está em nós. Agora ele diz, isso é o Senhor. No 99 ele diz, nunca permita que esse espírito se afaste desse lugar.
Então, cada peça, ele usou o termo, cada peça na igreja deve trabalhar junto. Não permita que esse espírito se afaste desse lugar. Se isso acontecer uma vez, não me importa quão eloquente o seu pastor seja, quão bom o pastor traga a palavra, o Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Quando nós podemos ter as coisas em companheirismo, em unidade, em harmonia, amar um ao outro, então Deus operará conosco. Várias irmãs e irmãos percebem que há cultos pesados e outros leves. Por que pesado? Porque alguém está com uma amargura sobre alguma coisa, na outra vez já passou, já conseguiu superar aquilo, mas naquela hora está segurando um espírito errado para manter com você essa raiz de amargura. Então o Senhor tem que trabalhar até que essa nuvem negra seja dissipada. Mas Ele vai trabalhar nessa linha até acontecer o que Ele promete acontecer. No 103, humilha-te, Ele ainda menciona, olhe para Jesus, simplesmente cheio de amor. Ele era Deus manifestado. Deus expressou-se através dele. Não é de admirar que milagres e coisas aconteceram. A sua vida humilde, vida consagrada, vir de ser Deus para ser um homem aqui sobre a terra, para expressar Deus através de si mesmo, isso tornou o que ele era. Eu sempre tenho dito, o que tornou Jesus Deus para mim foi a maneira que ele se humilhou a si mesmo. Ele era tão grande e ainda pôde ser tão pequeno. Está vendo? É isso mesmo. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Mas da parte final, eu quero ainda usar vários parágrafos da mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, é a capa azul, no 84. Então, o que Deus está mostrando para nós? Havia dessas coisas acontecer. É essa aqui. É suportar, né? Vamos dizer, sofrer dano, até perder alguma coisa, ficar quieto, ficar em silêncio, quando você tem razão de falar um mundo de coisas. Tem razão, sim. Mas a razão é que não te leva à vitória. Por causa da razão, tem muita gente até no cemitério, até na cadeia, até no hospital. Eu estava certo, sim, estava certo, e agora? Estava certo, mas agora está morto. Então, na parte do parágrafo 84, ele diz, vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. É isso que nós estamos ensinando aqui direto. Vocês têm adquirido fitas sobre a disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa, ou se dormiu pouco, fique em casa. Não fique em casa, ele disse. Se Deus está no seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhes digo que é a hora de você começar a orar. Começar a orar. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 21 até 23, a Bíblia fala dele dizendo,
acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. A posição de Jesus Cristo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus Cristo, cabeça da igreja. Igreja que é o seu corpo, nós, corpo de Cristo, seus membros em particular. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Um nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Agora, nós conhecemos este nome e já estamos sujeitos, dobrados a esse nome. Mas observe o que o profeta diz nessa mensagem, no parágrafo 201, ele diz: e algum dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quando ele deixar o trono de seu pai. Veja, para vir. Mas quando ele sai dali, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Se ele sai, ele não salva mais. Vocês estão entendendo? Então ele está só esperando o último. Por isso o profeta diz: na grande tribulação não tem salvação. Ele só estará se dando a conhecer a Israel. E ele vai dizer para eles que chorarão muito, que nisso estava um propósito de Deus. Não chore. Mas e essas feridas em tuas mãos? Foi na casa de meus amigos que fizeram isto para que os gentios fossem salvos. O amor de Jesus não dá para entender. É além de nosso entendimento. O amor de Jesus Cristo é expressado para você. Você crê nessa mensagem. Você é uma das poucas pessoas, de 1 milhão que consegue crer isso aqui. Isso não é o amor de Jesus Cristo. Eles dizem: mas eu não creio. E eu digo: eu não descreio. Eles dizem: eu não creio nisso. Eu digo: eu creio nisso. Eu não posso crer em outra coisa. Muitos de nós já tiveram essa experiência. Parece que queremos ir para esquecer isso. Vamos, mas não esquecemos isso. O filho pródigo não esqueceu a casa do pai. Ele não esqueceu daquilo que ele era a parte. E um dia, na desgraça e miséria, algo puxou ele de volta. Na casa do meu pai tem abundância até para os empregados. E eu, como filho, estou padecendo aqui, mas era filho. Aleluia, eu não consigo crer em outra coisa. Eles não conseguem crer. Isso é o amor do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: a fé não é de todos, mas Ele me deu essa fé. Você não entende, mas crê. Eu também não entendo. Eu não sei expressar, eu não sei explicar o amor de Deus. Então ele diz assim: ora, então toda língua confessará. Eles dirão que é filho de Deus, mas então será muito tarde. Ei, faço agora glórias a Ele. No 218, o profeta diz assim: agora, não são expressões de alguma igreja que nós devíamos expressar algo. É uma vida que você mesmo não vive. Agora, preste bem atenção no que ele diz. É uma vida que você mesmo não vive, mas é Ele entra em você e vive por si mesmo, e você se torna um prisioneiro seu. Em Gálatas 2:20, São Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20 é o versículo que eu aprecio muito. Ele chega a dizer: estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas como isto aconteceu? Usando essas pessoas, e eles não sabiam que eles estavam fazendo. Por isso Jesus diz, perdoa-lhes. Muitas vezes eu tinha pensado, mas como que Jesus vai dizer, como Jesus pode dizer, por que Jesus disse, perdoa-lhes que eles não sabem o que estão fazendo? Ele podia dizer, olha gente, eu vou me encontrar com vocês lá no juízo final. Podia dizer, podia. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Hoje nós sabemos que tinha que ser. Talvez há poucos dias nós pensávamos, era o inimigo usando eles. Foi Deus que contribuiu. Aleluia. Veja, Romanos 11 diz, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Deus lhes deu olhos para não verem. Quem fez? Deus. Nunca disse que foi o diabo que fez isso. Se veja que Pilatos queria soltá-lo de qualquer jeito. Deus não permitiu. Você diz, os judeus não permitiram. Eu digo, Deus não permitiu. E hoje eu sou salvo. Hoje você é salvo. Hoje você está sendo preparado para chegar a ser cheio de toda a plenitude de Deus. Então, quando você reconhecer o que você é, aí o profeta, no final, ele diz isso aqui, ó. Agora ele diz, de nenhum ser de intelecto humano, você é guiado pelo Espírito Santo. No 240, o profeta diz, agora, o novo nascimento é a revelação. Quer dizer, Deus identifica você com a palavra. Então ele diz, esse é o novo nascimento. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. E isso é o novo nascimento. É Ele que está dizendo isso aqui, ó. Deus tem revelado isso. Agora o que você vai fazer? Quer dizer, o que vai acontecer quando reunir todo esse grupo que pertence à noiva, que estiver vivo naquele dia, onde a revelação será perfeitamente em harmonia. Gente, eu quero que vocês observem algo aqui. O que está acontecendo dentro da mensagem? Está acontecendo aquilo que tem que acontecer. Por quê? O que está saindo é porque não consegue estar em harmonia. Olha, se você está em harmonia, por que você vai embora? Por que vai embora? Mas um dia esta revelação estará perfeitamente em harmonia, Deus expressando-se através da sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente conhecesse a sua posição. Somos filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece. Ela saberá um dia, ela a noiva, você, eu, saberá um dia. Então o rapto se dará. Quando ela souber o que ela é. Então, em vários lugares, o profeta, no início eu já li isso assim, o ensino te leva à posição para saber o que você é. Que ele está falando o que ela, a noiva, é. Então o rapto se dará, porque estaremos cheios de toda a plenitude de Deus. E o Senhor controla esse registro. Agora, no parágrafo 200, ou seja, 468, ele diz, você se torna um prisioneiro, envolto em Cristo, Cristo em você, sua vida produzindo a sua evidência, seus sinais. Que coisa! Olhe, trazendo seus sinais de vida como uma evidência de sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna. Vindica ao mundo que nós estamos vivos nele. Pense nisso. Vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para exatamente o mesmo propósito. A igreja
sua vida criadora em nós. Sua vida criadora em nós. Ah, se eu pudesse falar e aparecer ali 500 mil reais. Ele diz, sua vida criadora em nós. Nós teremos o que necessitamos. Nós não teremos o que queremos, mas teremos o que necessitamos. Vem a diferença? Teremos sim. Eles tiveram o maná. Queriam carne. De tanto eles reclamar, Deus um dia mandou codornizes, codornas, aves, lá no deserto. E agora eles comeram e aquilo fez mal para eles. É porque eles queriam, mas o maná era o que eles necessitavam. Vocês veem a diferença? Querer ou necessitar. Agora, notem, vida criadora de Deus em nós. Eu li que Ele é cabeça da igreja. Igreja que é seu corpo. Seu corpo. Né? Agora, nós vamos observar no 470, ele diz, deste modo ele faz tudo o que ele deseja. Através de Moisés foram criados moscas, pulgas, gafanhotos. Ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus, o mesmo Deus. Essa vida criadora que está em você. Somos filhos e ainda não é manifesto o que seremos. Pense bem, essa vida criadora que está em você. Você é um prisioneiro. Você não pode falar qualquer coisa. Se dizer, eu vou experimentar, para que venha tantos mil reais, não vão vir dessa maneira. Mas um dia, irmãos, necessitados mesmo, era amanhã o último dia para pagar a conta de luz, senão seria cortada, ficariam sem energia. Algumas circunstâncias os levou a isso, e eles só pediram a Deus, Senhor, Tu podes fazer com que amanhã haja um meio de nós poder pagar essa conta. Confiaram. No outro dia, quando eles levantaram a conta que estava em cima de uma estante, debaixo da conta da luz estava o dinheiro contadinho para pagar aquela conta. Ah, você duvida, mas eu creio que Ele pode fazer isso. Eles só pediram, Senhor, Tu podes fazer com que nós possamos pagar, porque nós precisamos disso. Não é? Agora, e agora? Não é? Então ele diz, essa vida criadora, você não pode falar, você não vai falar até que Ele diga para você falar. Até que Ele diga para você. Então Ele é o comandante. Sem mim, você não pode dizer isso, você não pode fazer isso. Sem mim, essa vida criadora que está em você, ela não vai funcionar. Porém, quando você falou, quando Ele mandou falar, então é a palavra de Deus. Tudo mais está certo, Ele sabe, é falado e assim será. Agora Ele mostrou que tudo isso, como nós temos que chegar a isso, é um curso de preparo para essa promessa. Eu li 473 e 474. Para viver com Ele, para ir ao lar com Ele, para viver com Ele para sempre, tendo vida eterna. Esse é o grande mistério do amor de Deus expresso.
Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja sendo levado ao reino restaurado. Está vendo a coisa? É Deus e homem um. Deus e o homem eram um ali, e Deus e o homem são um aqui, sendo cheio do seu Espírito Santo, Ele tendo o primeiro lugar em nossa vida. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que Ele pudesse estar em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, e todos nós juntos, o mesmo Espírito Santo, Ele o revelou, Ele revela-o aqui, o sobrenatural, o poder criador. Ó, que coisa! Isto está em nós. 476, ele diz, ele simplesmente não muda. Veja o poder criador de Deus estava em Moisés. Mas no curso de Israel para a terra prometida, muitos problemas aconteceram. E nós estamos nesse processo. Muitos aconteceram, muitos problemas ainda vão ter. Mas a vitória é nossa. Aleluia! Ele nos ajudará. Isso é o que ele está tentando fazer, revelando a própria palavra de Deus, revelando isto. Mostra que o homem não tem este poder criador, mas é o Deus criador no homem. Não é o homem, mas é Deus o criador no homem, o qual é sua igreja, e somos nós. Louvado seja o nosso Deus, para todo sempre. No 483 ele diz, graças seja ao Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que há nela. Não é de admirar que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em todos, Ele é tudo em tudo. É a sua presença em tua vida. Ele começou, Ele vai completar, Ele vai nos levar até que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Isso liga quando a igreja, a noiva, reconhecer o que ela é, então se dará. Mas isso aqui, vemos o profeta mostrando como deve ser a nossa atuação para chegar a isso. O Senhor nos ajude. Complete em nós aquilo que Ele queria dizer para nós nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos inclinar nossas cabeças, fecharmos nossos olhos. Antes da oração final, nós vamos fazer uma oração conforme já foi pedido no início, antes do culto começar, para a filha do irmão Luiz, da irmã Luciana. Você pode vir aqui à frente. Esse poder criador para criar novas células. Algum problema tem se manifestado no organismo desta irmã, talvez seja das vias circulatórias do coração, mas seja o que for que está deficiente, o Senhor pode renovar, criar novas células. Aleluia! Ele é nosso Deus Criador, e nós somos seus filhos e suas filhas. E aquilo que ouvimos, eu creio que tem produzido fé em nós e nesta irmã, para que ela consiga a saúde outra vez.
isto é promessa do Senhor Jesus Cristo. Vocês estarão orando comigo por ela. Nós vamos orar para finalizar. Coloque a tua necessidade aos pés do Senhor. Lembre do Calvário. É ali onde Ele tomou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades. Querido e santo Deus, aqui estão estas vidas preciosas para o Senhor, valiosas, pois por nós o Senhor pagou aquele grande preço lá no Calvário. Confirma estas orações. Cada um está levando ao trono da graça seu pedido, sua necessidade. E o Senhor, por misericórdia, nos atende, nos responde. Não merecemos, mas é a tua graça. Que esta palavra que acabamos de ouvir possa ter, ó Deus, movido nossas almas e nossos corações, que possamos dizer: Senhor, esta é a pura verdade. Ajude-nos a ir pela via da preparação para que o prometido venha se cumprir, chegando-nos a reconhecer o que nós somos, teus filhos e tuas filhas, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Senhor, conceda isto, confirma isto em nossas vidas. Aleluias, perdoa nossos pecados. Senhor, leva-nos sob os teus cuidados e que à tarde estejamos aqui para festejar a grande comunhão que temos contigo. Nossa oração sobe ao trono da graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a sua graça que está conosco permaneça com cada um de nós até a hora final. Amém. Amém. Vão com esta bênção do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo caminho teu, pela luz que me deu nesta estrada da vida. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos meus que caminham comigo, vencendo os perigos. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho
caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, Tu és grande demais. Pelo seu mensageiro a nós enviado, tem apresentado a mensagem do dia. E com muita unção traz-nos revelação, mostrando os mistérios com muita ousadia. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, Tu és grande demais. Obrigado, meu Deus, por esse alarido que tem invadido o nosso coração. No Brasil e no mundo a mensagem é pregada e chega aos seus filhos na plena unção. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, Tu és grande demais. Obrigado, obrigado, meu Deus. Tua luz ilumina o caminho da vida e a estrada a seguir. Obrigado, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, Tu és grande demais. Tu és maravilhoso, és Deus poderoso, Tu és grande demais.